Olá, bom dia, boa segunda-feira. Hoje sou eu mesmo. Hoje era minha tarefa, então hoje sou eu de novo. Mas hoje era minha tarefa. Bom dia, que a Maria Luísa Capal já estava desde cedinho, já 6 horas, 6h30 da manhã, já colocou aqui. Sônia Ribeiro, bom dia. Lúcia Constâncio, bom dia. A Francini também, bom dia, Fran. A Vera Lúcia Barbosa, bom dia, pessoal. Sônia Santana, Silvana, Maria Inês, Ana Cristina Ribeiro, Glória Paiva, Sandra Câmara, Eleazar, Marilúcia de Carvalho. Eu encontrei alguns de vocês ontem lá, né? No Palácio Cristal. Luzia Quinelato, a Lígia Claro, a Beth Reis. Bom dia, pessoal. A semana está começando. O Francisco Carlos também já mandou aqui uma mensagem para a gente de bom dia. A semana tá começando, segunda-feira. Deu uma esfriada, graças a Deus pra mim. Não sei se o pessoal reclama. Se eu melhorei da gripe, eu tô bem melhor, mas ainda tá expectorando um pouco. Ô, coisa chata essa gripe. Mas já tô fazendo tudo. Obrigado, Lúcia. E aí a gente tá. Essa gripe não demora embora, né? Aí, mas eu já tô super bem, não tô sentindo mais nada, só o nariz entupido. Marquinhos Forcela, bom dia, meu amigo. Espero que esteja tudo bem com você também. E aí a gente hoje vai continuar falando aqui do Agenda Cristã, o Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Nós estamos quase terminando o livrinho, o próximo livro já está escolhido. Aí, na semana que vem, já é o livro novo. Mas sempre aproveitando para divulgar, né, a Praça Florida de Livros. Todo dia tem evento nas casas espíritas. Hoje é no João, estou aqui com a minha cola. Hoje é no João Batista, à noite. Seria até eu lá no João Batista, mas vai o Itair que vai fazer lá no meu lugar. Eu não vou poder. O Jesus e Maria também hoje à noite. A Ivana vai lá com a Helena. Lá no João Batista vai ser o Itair e a Andresa Batista lá dos Humildes. Amanhã continua lá no Centro de Estudos de Esclarecimentos Espíritas e também no Grupo Espírita União, Comunhão e Caridade, lá no GEUC, na terça-feira. Então, todo dia tem. Depois na quarta vai ser na UMEP, depois no Bittencourt Sampaio, e aí vai andando. No sábado, nós vamos ter uma tarde de artes lá na UMEP. Então, convidando todo mundo, vamos lotar lá. Vai ter música, vai ter dança, o coral também é música, né? Mas vai ter teatro, vai ter poesia. Vai ser muito legal. Vamos prestigiar. Dia 18 de abril é o Dia do Espírita aqui na cidade de Petrópolis. Isso é uma lei municipal. Foi declarado que dia 18 é o Dia do Espírita, em homenagem ao dia do lançamento do Livro dos Espíritos, que a primeira edição do Livro dos Espíritos foi lançada no dia 18 de abril de 1857. E aí existem várias cidades aí do Rio, do estado do Rio, que são que tem também esse dia como o dia oficial, né, do Dia do Espírita. Eu brinco, pra gente é feriado. Então vamos, né, curtir o feriado. Na UMEP, de 15 às 18 horas, vamos lá. Vai ter o grupo Ecos da Alma, vai ter o coral da UMEP, vai ter o teatro com o grupo de teatro lá da UMEP também. Vai ter a Letícia França fazendo uma peça de dança. Vai ter poesia, né? Então vamos prestigiar, vai ser legal. Vamos encher o MEP, né? Vamos dar umas 200 e poucas pessoas lá dentro para a gente fazer um evento muito legal, marcar, comemorar, curtir, vai ser legal. Garanto a vocês que vai ser legal, tá? Vamos lá. Chegou mais gente aqui enquanto eu estava divulgando a Praça Florida. A Malu Lemos, o Rogério Minoro, Maeta Minoro, tá aí. O Jeová tá assistindo junto com a Celinha, Regina Rocha, o Luiz Rempto, bom dia. Maria da Goia, a Odete Baltar, bom dia, pessoal. Então, eu vou deixar aqui a divulgação e vamos começar a ler aqui o nosso texto de hoje, né? O nosso texto de hoje é o número 44. Só faltam mais 6 para acabar.
chama assim, para acabar o livro, né? Ande acima, o nome do capítulo. Ante o bloco da pedra bruta, não se prenda à ideia do peso. Lembre-se da estátua primorosa que poderá sair dele. Né, essa ideia, né, da pedra e da estátua, né? Tem sempre aquela história que é atribuída lá a Michelangelo. Né? Como é que você sabe? Como você faz aí essas esculturas maravilhosas? Ele fala, não, a escultura já está dentro do bloco de mármore. Eu só tiro o excesso, né? E ele traz para fora, ele tira o excesso do que está ali dentro. E o Leon Denis, no livro O Problema do Ser do Destino da Dor, ele fala sobre isso, que nós somos como se fôssemos uma pedra bruta. A beleza está lá dentro, a gente só tem que aparar as arestas. E o que que são as arestas, né? As nossas arestas são os nossos problemas, nossos defeitos, são as nossas más tendências, são as nossas fraquezas, as nossas inseguranças. Isso tudo está em volta da verdadeira essência, né? Que nós somos, somos um diamante em bruto, mas já vai te aparecer mesmo, né? Como aquela pedra preciosa, né, do diamante, a gente tem que ir tirando os excessos. É essa que é a figura, né? Que é o símbolo que a gente tira dessa frase aqui. Aí o André Luiz continua. Contemplando as dificuldades da sementeira, não se detenha no receio à enxurrada e aos vermes daninhos. Recorde o pão que lhe fartará o celeiro. Que a gente às vezes planta, ok, tá falando assim, né? A sementeira é quando você coloca a semente. A gente coloca a semente e depois fica preocupado, porque pode ter os bichinhos que vão lá comer, as ervas daninhas que podem aparecer. A gente tem que tirar, né? Tem que cuidar disso aí. Mas a gente aí fica reclamando que tá tendo trabalho. Mas tem que pensar lá na frente, no pão que vai vir depois que, né, a semente brotar, crescer, que a espiga virar uma espiga, para você colher, né, no momento da ceifa, isso está lá, isso é referência lá do Novo Testamento, né, de Jesus. Aí a gente, depois que crescer, que a gente fizer a ceifa, depois que a gente colher, a gente vai poder usar para fazer o pão, né? Então a gente tem sempre que olhar com carinho, né? A gente está fazendo uma coisa, muitas vezes a gente vê assim as pessoas, nossa, eu trabalho tanto, mas a pessoa não aprende. Eu faço isso, eu faço tudo, eu faço aquilo. Estou falando de família, estou falando de filhos, estou falando de amigos, eu estou falando de trabalho, estou falando de centro espírita. Quantas vezes a gente fica reclamando, nossa, eu tento, mas poxa, fulano não dá, ou aquele pessoal lá, não sei das contas, a gente fica reclamando. Então a gente não precisa, não fica preocupado com os outros. Vamos continuar nosso trabalho, nossa semente, né? A gente estava ontem teve lá no Palácio Cristal, né? O casal que veio lá de Salvador. Né? E aí você vê, eles vieram de Salvador para passar um fim de semana aqui em Petrópolis. Eles vieram, não receberam nada. Obviamente que a passagem a gente pagou, a hospedagem a gente pagou, mas eles não estão ganhando para fazer isso. Deram para a gente, né, a sexta, sábado e domingo. Isso que cansativo. Eles vieram para cá lá de longe. E a gente às vezes fica com preguiça. Ah, eu tenho que ir lá no Palácio de Cristal. Ah, eu tenho. A gente, né, a gente não pensa, né, no sacrifício do outro. E eles também não estão nem aí, eles vieram e pronto, fizeram para 30 pessoas, para 100. Ontem tivemos 160 pessoas lá no Palácio Cristal. Muito obrigado por todos que puderam ir, foi muito bom. A gente trabalhou bastante, né? Ralou para, né, teve o trabalho ali de fazer um ofício para a prefeitura, ir lá discutir, né, ver o que precisa, ver o regimento do Palácio Cristal. Tivemos o trabalho de preparar lá o cenário, trazer as cadeiras, depois tem que desmontar tudo, trazer o som, tudo por nossa conta. Foi bastante trabalho, mas todos nós fizemos aquilo ali, sem preocupar com as dificuldades. A gente fez porque a gente queria era colher lá na frente. Então a gente trabalha
não pode ficar pensando na dificuldade. Ah, não vou fazer não, vai dar muito trabalho, né? Depois que desmonta, ninguém quer ajudar. Aí a gente tem que subir não sei quantas cadeiras lá pela escadaria, não sei das quantas. Então, assim, deixa isso para lá, já passou. O importante é que o que a gente plantou, né, é, floresceu. André Luiz continua. À frente da tempestade, não se perca em lamentações. Medite nos benefícios que advirão de sua passagem. A gente fala de tempestade, a gente mora numa cidade que é castigada por tempestades, né? Às vezes até é difícil falar nisso, mas quando não é uma coisa muito, uma chuva forte, apenas que é rápida, que graças a Deus até agora, esse ano foi assim, né? Choveu, mas nós não tivemos grandes problemas nesse verão, né? Mas aí, já viram como é que as plantinhas agradecem? Porque está muito sol, né? Muito quente. Depois que chove, cresce, né? Eu fico brincando aqui, tem um gramado aqui em casa. Depois que chove, se você ficar olhando, você vê a grama crescendo, porque cresce muito rápido, né? E tem que cortar logo, porque ela vem que vem. Por quê? A tempestade, ela tem a sua função. A tempestade vem, mexe, mas depois que ela vai embora, as coisas melhoram. E na nossa vida, as tempestades morais que a gente vive, né, os nossos problemas, até tempestades físicas, né, que nós temos, uma doença, uma adversidade, né, um problema com alguém que você conhece, isso tudo a gente vai aprendendo e a gente vai crescendo, a gente vai lá na frente, todo mundo vai, vai, a gente depois vai colher benefícios da tempestade, do mesmo jeito que a natureza colhe os benefícios da chuva, né? Aí você vê o rio enche, né? Aí vai a água lá para o reservatório que nós vamos ter, que vai servir para gerar energia elétrica, por exemplo. Então a gente tem que pensar nas coisas boas que vêm também depois da tempestade. E graças a Deus, como eu falei, a gente ainda não tem ainda, esse ano não teve nenhum problema sério, né? Bom, chegaram mais pessoas aqui. Eu falei, quem foi? Falei do Luiz Hempton, falei, né? Maria da Goya, Odete Baltar, Luciana Gomes, a Leila Moura, já falei, Regina Hempton, a Neuzeli, bom dia, Neuzeli, Vera Lúcia Grossi, a Nancy Milha, a Lucinéia, bom dia, Neia. Maria Luísa Capal está falando assim: valeu a pena, André, foi ótimo seminário. Obrigado a vocês que ofereceram o trabalho. De nada. Foi um prazer. Marlene Branco, Maria Helena lá da UEAK. Bom dia, pessoal, os que chegaram aí. Aí ele continua. Em face do trabalho árduo, não tema o suor que correrá copiosamente. Centralize a expectativa nas boas obras que surgirão. É tudo que a gente faz, né? Todo trabalho que a gente faz, a gente começa uma tarefa, ou a gente. Que seja uma tarefa de levantar uma parede, que seja uma tarefa de carregar, de fazer uma mudança dentro de casa. A gente às vezes fica com preguiça de fazer, não faz, preocupado com o trabalho. Ah, vai dar muito trabalho, vai dar muito trabalho. Mas pô, depois que a gente faz o trabalho, a gente vê, poxa, o resultado, a gente fica feliz. Nossa, deu um trabalhão, mas foi legal. Como eu falei aqui hoje de manhã, né? De ontem de manhã. Deu um trabalhão, mas foi legal, né? Todo mundo trabalhou, foi um trabalho em conjunto né, do pessoal da comissão. Então, assim, a gente depois fica feliz com o resultado do trabalho. Se vocês ficaram felizes, mesma coisa. É, só relembrando, sábado, lá na UMEP, das 15 às 18 horas, uma tarde de arte. Vai ter o Grupo Ecos da Alma, vai ter dança com a Letícia França, vai ter o coral da UMEP, vai ter a peça de teatro com o grupo de teatro lá da UMEP, que tem participantes de outras casas espíritas, né? Não é só da UMEP, não. Tem participantes do Oswaldo Cruz, que eu sei, tem de outras casas participando aí da peça de teatro, tá? Vamos ter poesias também que vão ser declamadas por várias pessoas. Então vamos prestigiar, tá? Não se fixe no calor da forja. Espere as utilidades que ela fornecerá à sua vida. A forja, né, é
aquele equipamento que gera calor, que queima carvão, carvão mineral, né? Fica muito quente e que a gente pega uma peça de ferro bruta, coloca lá dentro, depois a gente tira, pega com, né, com aquela ferramenta, coloca em cima da bigorna e vai martelando e moldando, fazendo ali, por exemplo, uma espada, uma faca, fazendo uma peça, né? Às vezes, várias peças industriais são feitas dessa maneira, colocando na forja. Tem a forja do vidro, né? Eu fico fascinado, às vezes, fico vendo, aparece muito para mim nas redes sociais. O pessoal que trabalha com vidro, né? Eles pegam o vidro derretido ali, vem incandescente, e eles começam a moldar aquilo, vai puxando com uma tesoura, ou então sopra, e eles fazem aqueles vasos, aquelas peças maravilhosas, coloridas, né? Com, com o vidro quente. Então, por exemplo, o calor ali deve ser terrível, mas ele serve para ajudar a gente a moldar uma coisa bacana na frente. E a nossa vida muitas vezes traz esse calor. Nossa, o que a gente que eu estou enfrentando aqui tá difícil, mas está ajudando a moldar o nosso caráter do mesmo jeito que a gente molda ou a peça de ferro ou a peça de vidro ali, que eu dei exemplo. Não imagine tão somente os perigos da enfermidade, calcule a alegria e o poder de curar. Né? A gente às vezes fica doente. Eu estava gripado essa semana, estava bem gripado, não sei o quê. Uma quarta-feira para mim foi terrível, fiquei de cama o dia inteiro. Mas no dia seguinte, quando eu acordei que estava sentindo bem, nossa, é tão gostoso você se sentir bem. Ainda tá um pouquinho com o nariz entupido, mas a gente se sente super bem. Porque a cura, a energia da cura renova a gente se sente bem. Então a gente e tem muito trabalho para fazer e a gente vai correndo atrás e a gente vai se curando, vai ficando alegre por causa dessa cura, né? Aí, aí André Luiz vai concluir aqui. Se você está governado efetivamente pelo ideal superior, que se a gente está realmente comprometido com o ideal superior, esqueça o amigo que desertou, o companheiro ingrato e o irmão incompreensível. Todos eles estão aprendendo e passando, como acontece a você, a mesma coisa, os mesmos problemas que a gente passa, eles também passam. O que importa é a intensificação da luz, o progresso da verdade e a vitória do bem. A gente, às vezes, né? A gente tem que trabalhar em grupo, principalmente quando trabalha em grupo, a gente tem muitas dificuldades. E a gente vê, por exemplo, na própria casa espírita, às vezes as pessoas vêm reclamar. Eu acho engraçado no estudo no estudo sistematizado, a gente está com uma turma nova, e às vezes eles me fazem uma pergunta e eu respondo a pergunta assim: o que que você acha? Eu não dou a resposta. Ah, André, você não sei o que é assim, assado. O que que você acha? Porque a gente percebe que as pessoas já têm uma ideia na cabeça. E elas sabem o que que é o certo e o que é errado. Até ontem, né, a Tânia falou lá no Palácio Cristal. A, a lei divina está na consciência. A gente sabe o que que é certo e o que é errado. Às vezes a gente faz a pergunta na esperança que venha alguma coisa diferente do que a gente acha que é o certo, né? Porque a gente está com vontade até de fazer alguma coisa que não é muito legal. Então a gente às vezes. Aí por isso que eu respondo assim: o que que você acha? Né? É, porque aí quando a pessoa começa a desenvolver, você entende o que que ela está querendo e ela mesma entende o que que ela está passando, o que que ela está pensando, e ela vê o que que é certo e o que é errado no entendimento dela mesmo, né? Então é importante a gente ter essa visão do que é o certo e o que é errado. Então, se a gente está governado pela ideal superior, a gente não pode ficar, como diz André Luiz aqui, ficar preso lembrando, poxa, fulano abandonou, fulano foi ingrato, fulano, eu não consigo entender o Beltrano, ele fala umas coisas e depois faz outras, ou ele é muito rígido, né? A gente
A gente fica preocupado com o que os outros estão passando e esquece de pensar o que os outros estão fazendo, esquece de pensar o que que ele está passando, por que que ele fez isso, como é que a cabeça dele funciona. E aí, quando você vê isso, é mais fácil para a gente entender. Até para a gente negar, ou para a gente. Porque às vezes, eu não estou dizendo que nós temos que ser condescendentes com o erro do outro, não. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo o seguinte: quando a gente vê uma pessoa, no caso aqui, vamos dar os exemplos que ele falou assim, um cara que é ingrato, ou que você não consegue entender o que ele está fazendo, que ele faz coisas que não faz sentido. Você não vai aceitar, "Ah, não, ele é assim mesmo, deixa fazer." Não, a gente tem que botar lá o limite. Mas se a gente souber, se a gente conseguir se colocar no pé dele, vai ser mais fácil para a gente tomar atitudes que representem alguma coisa boa para aquela criatura que está ali na sua frente. Então, a gente às vezes percebe, tem pessoas que são extremamente dependentes dos outros. Elas querem que os outros resolvam os problemas, que o mundo é o culpado. Se você reforçar isso, ajudando a fulano é incapaz, eu vou lá e vou ajudar. E aí você vai fazendo, vai dando, vai dando, vai dando, você acaba escravo, né? Você acaba escravo daquela pessoa, você acaba carregando aquele peso. E na verdade, o melhor ajuda que a gente pode dar para aquela pessoa é às vezes é dizer não, não. Cara, você consegue. Corre atrás. O que que você acha que é o melhor fazer para você fazer? Então, a gente precisa entender o outro e se entender para que a gente possa ajudar a pessoa no melhor possível. É óbvio que tem situações em que a gente precisa, né, extrema, a gente precisa dar alguma coisa, precisa dar um amparo. Mas se você virar a muleta daquela pessoa pro resto da vida, a gente não faz isso com nossos filhos, né? Meus filhos, quando eram pequenininhos, a gente provia tudo, né? Minha netinha né, tem 1 ano de idade, tem que tudo, ela não faz nada sozinha. Tudo, 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 tudo precisa ser feito com os pais. Mas a gente, aos poucos, ela vai crescer, como meus filhos cresceram, eles vão ganhando independência e eles vão, né, crescendo, vão aprendendo até um ponto que eles estejam prontos para ir para a vida. E a gente precisa ajudar eles a ir para a vida. Como é que a gente faz isso? Não vai ser colocando eles embaixo de uma redoma. A gente precisa expor os nossos filhos a certas situações da vida e conversar, e ver, e mostrar o que que é o certo, o que que é errado, mostrar o nosso exemplo e tal. E isso é educar, né? Então a gente precisa é, ajudar o outro a entender, a aprender. Como diz o André Luiz aqui, para terminar. O que importa é a intensificação da luz, o progresso da verdade e a vitória do bem. Quando a gente educa nossos filhos, né, e eles se tornam pessoas de bem, a gente está fazendo isso aqui, a gente tá dando a vitória do bem, que é a nossa tarefa aqui. Então, pessoal, mais uma vez, sendo chato, todo mundo na UMEP lá, sábado de tarde, e vamos participar, vamos ficar alegre. Eu fico brincando, tava brincando com a Glória ontem lá, a Glória Cunha lá da UMEP. Olha, Glória, eu quero te ver lá na plateia fazendo assim com a mãozinha, ó, pra lá e pra cá. Vamos dançar, vamos, né, vamos ser felizes, vamos. O espírita tem que ser feliz, o espiritismo é feliz, então vamos ter momentos prazerosos lá. Estamos convidando vocês todos a irem, tá bom? Que todos tenhamos uma excelente segunda-feira. Chegou aqui a Linda Maria Helena, chegou a Ana Lúcia. Muito bom dia. E a Beth Reis está agradecendo aqui para gente. Então vamos lá, né, pedir a Deus, nosso Pai, a proteção dos espíritos amigos, que todos nós possamos ter uma segunda-feira, uma semana maravilhosa, cheia de realizações, cheia de trabalho, que a gente possa, no final do dia, né, de todos os dias, dizer: hoje eu presenciei a vitória do bem e eu fiz parte disso. Então, meus queridos amigos, nós pedimos permissão para encerrar a nossa reunião, nossa transmissão de hoje, e que todos possam ficar em suas casas, em paz, e com aconchego, com muito amor. Muito obrigado. Que assim seja. Tchau, pessoal. Até a próxima.